Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Cada um na sua. Todos na 101.9. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. São 8 horas 26 minutinhos, ótima manhã de sábado para você. Seja bem-vindo aqui à programação da sua rede de rádios 101.9 FM. Hoje estamos apresentando o programa do Bifarma, Conversando sobre Saúde. Apresentação, doutora Márcia Steiner, num oferecimento Bifarma Farmácia de Manipulação. O nosso entrevistado de hoje, Dr. Fábio Bressan, da Uroclínica, que fica na Rua Pernambuco, 2330, com o telefone 3422-1478. O tema de hoje, saúde do homem, orientações urológicas e preventivas. Você pode ligar, fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas e concorrer a um lindo kit de cosméticos da Bifarma. Ligue 3446-2107 ou 3446-2114. Você pode ligar, fazer a sua pergunta e também deixar o seu nome. Vamos dar um bom dia agora aos nossos convidados. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Tatiane. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia. É um prazer estar com você aqui novamente. O Dr. Fábio foi nosso convidado já no ano anterior e sempre traz assuntos atuais e assuntos interessantes aqui para nós estarmos abordando com o nosso ouvinte, né? Hoje, o Dr. Fábio é médico urologista. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a saúde do homem. E temos alguns temas bem importantes aqui a ser comentados, né? Doutor Fábio, um bom dia. Bom dia. Bom dia, um prazer é meu de estar aqui de novo. Sempre gostoso e a repercussão da nossa visita aqui é muito positiva. Então é sempre bom comparecer. Que ótimo. Hoje então, doutor Fábio, nós aqui já comentando anteriormente aqui sobre os assuntos, né? Vamos estar falando um pouquinho agora sobre a disfunção erétil, né? O que é a disfunção, né? Quais as causas, como funciona essa doença? Esse é um assunto que se não é o mais importante, é um dos mais importantes na urologia. E a disfunção erétil, para quem não sabe, não está acostumado com esse termo, é a famosa impotência, né? É a impossibilidade do homem de manter o ato sexual adequadamente. Então, a queda na ereção, a impossibilidade de ter a ereção e o que acarreta um problema para esse homem e para a esposa, né? Na questão do homem, a parte emocional, a parte de autoestima, ela é muito atingida por esse problema. Esse problema ele acontece principalmente após os 40 anos e de alguma maneira vai afetar pelo menos 60% dos homens mais ou menos durante a vida. A informação acho que mais importante que a gente tem que passar é que tem tratamento. Além da impotência poder ser, a gente chama a pontinha do iceberg, né, simplesmente o primeiro sinal de alguma doença mais séria, como
diabetes ou várias outras doenças. Então, o homem com impotência, ele deve sim procurar o atendimento, porque ele pode ser simplesmente a primeira manifestação de uma doença que pode ser séria para a vida dele, né? Por vezes, né, doutor Fábio, a gente vê um senhor já que é diabético há 20, 30 anos, né, e realmente isso acaba geralmente trazendo esse tipo de consequência, né? Sim, o diabetes ele é a principal causa de impotência no homem acima de 50 anos. E é uma impotência que já é difícil de tratar, porque ela é mediada pelo diabetes, né? Então o diabetes ele é uma doença silenciosa que quando começa... Uma pessoa muitas vezes já está acometida 5 anos, há muito tempo. 10 anos e às vezes não tem como voltar atrás. Mas mesmo nesses casos, por exemplo, que a impotência não é das mais simples de se tratar, que não é tratada, é um tratamento da impotência, ele pode ser um tratamento de conversa, de consulta mesmo, porque a impotência pode ser mediada por fatores estressantes, emocionais mesmo, psicológico. Aí passa pelo medicamentoso, que hoje é o mais importante, que a gente consegue resolver 80% dos casos, mas tem uns 20% dos pacientes que não melhoram com remédio oral, né? Aí às vezes mas tem tratamento, tem até cirurgia para se resolver isso. Mas o que é importante é que, principalmente para o diabético, que ele não está conseguindo ter uma ereção, isso não é da cabeça dele, isso não é um problema psicológico no diabetes. Isso é orgânico mesmo, isso né? É da doença. Então ele deve sim procurar ajuda para, primeiro, ver se o diabetes está bem controlado. Porque às vezes controlando o diabetes, tudo melhora. E se não melhorar, tem que ir atrás mesmo do tratamento. É o que nós falamos, é a equipe multiprofissional, né? Esse paciente aí que seja diabético, né? Ele tem, ou que seja hipertenso, tem que passar pelo seu médico, né? Pelo cardiologista, pelo endocrinologista, para que seja revisto o seu estado de saúde e isso possibilita, então, verificar se a pessoa está bem, né? Sim, o sexo, assim, a função sexual, ela é uma função que geralmente ela é realizada na sua total magnitude quando o homem está bem, quando ele está com a saúde perfeita. Se alguma coisa está ruim na esfera orgânica ou psicológica, vai mal. Às vezes um rapaz de 25 anos, 30 anos, ele chega pra gente em impotência. E você faz exames, ele não tem nenhuma doença física, mas a doença psicológica dele é grave. Às vezes só na conversa, na consulta mesmo, você descobre os fatores que levaram esse homem a... As causas dessa impotência, no caso. Problema, né? Mas... O mais importante é lembrar que tem o que fazer, né? Porque então existe tratamento. Isso, porque isso... Na maioria dos casos, né? É negligenciado, né? Porque parece que até a esposa, às vezes, acha que é frescura do homem, acha que o homem tem outra, acha que o homem está gostando de outra e não é com ela, que não é só com ela, mas às vezes o homem tem vergonha de falar isso e o que acaba ocorrendo é que o homem se afasta da esposa. Então acaba não procurando mais a relação sexual, porque ele se sente constrangido e um negócio e uma situação que dava prazer agora traz frustração, né? Frustração. Então isso ele acaba fugindo e o casal se separa e acaba, na maioria das vezes, os dois se acostumam com a situação e fica por isso mesmo. Então isso é uma coisa que dá para ser melhorada, né? É como nós comentamos, né? É o tratamento como um todo, né? O paciente não somente por partes, né? A gente não é só rim, não é só estômago, não é só intestino, então a gente é tudo, né? Eu acho que a parte psicológica, a parte... que rege tudo. É o regente, né? Então, se você está o organismo 100%, mas a cabeça não está com um problema grave, que atrapalha demais a sua vida, não vai dar. Né? E até, né, doutor Fábio, como geralmente essa doença acomete homens acima dos 40 anos, né? Muitas vezes para eles já é mais difícil tocar nesse assunto. Então, como você já comentou, né? Então, eles se fecham, né? Sim. Se fecham e não deixando transparecer o seu problema, né? Porque é difícil para ele aceitar. Primeiro, para o homem, de maneira geral, é difícil aceitar que está doente, né? Então, o homem, desde pequeno, ele é acostumado se ele deve eu gosto de brincar assim, se você tem um filho e uma filha,
da mesma idade, os dois topam um dedo na porta com a mesma força, a menina pode chorar, o menino não pode. O homem não pode chorar. Esconde o choro, não pode, você não pode. O homem ele aprende a ser forte, a esconder a emoção, a não poder chorar, não poder se mostrar que tá. Porque isso é sinal de fraqueza. O homem quer ser o fortão, quer ser o mandão, quer ser. Então, mostrar que está doente, mostrar que está precisando de ajuda, isso fere a autoestima do homem. Então, mas eu acho que aceitar isso e enfrentar é o único jeito de sair dessa. De se tratar mesmo, né? De curar, né? Tá ótimo, doutor Fábio. Bom, dentre então as doenças da área urológica mais comum, né, nós primeiro falamos sobre a disfunção erétil. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é a vasectomia, né? Que ela é bastante comum e existem bastante dúvidas a respeito também dessa doença. Dessa doença não, existem bastante dúvidas a respeito da vasectomia, né? Então, o que é? Como é realizada essa cirurgia, né? Então, a vasectomia a gente chama do programa de controle familiar, né? De planejamento familiar do homem. Então, ele como a laqueadura na mulher, é uma anticoncepção cirúrgica. Então, é um direito. Então, a gente tem até lei específica para dizer isso, porque não pode ser feito em qualquer um, né? Então, no homem especificamente. Existe um critério de idade. A idade mínima é 25 anos, então a gente segue a 25 anos, pelo menos 2 filhos. E o filho tem que ter pelo menos 6 meses a 1 ano para iniciar o processo. Tem que ser assinado todos os papéis, não pode ser feito termos de responsabilidade. Tem que fazer um papel assinando, eu fiz a vasectomia porque eu quis, ninguém me obrigou, eu estou aqui sabendo o que eu estou fazendo, então tem que assinar um papel, levar uma certidão. A pessoa tem que estar consciente do que quer, na verdade, e tem que assinar um termo, porque isso vai mudar a vida dele, porque ele não vai poder ter mais filho, né? Ele vai ter uma dificuldade muito grande de ter filho, se ele quiser voltar atrás. A vasectomia em si é uma cirurgia simples, é uma cirurgia que o homem ele vai para o hospital, ou vai para a clínica, faz a cirurgia e à tarde está em casa. Então ele fica meio dia só no ambiente hospitalar. Ele volta para a atividade profissional dele em 5 dias, 7 dias. A parte, uma dúvida muito frequente comum dos homens é se vai ficar com impotência, se vai ficar diferente a parte sexual. Não fica igual. Não muda absolutamente nada. Ele só tem que respeitar os 7 dias de dieta que a gente fala, que é para ele não ter dor no corte da vasectomia. 7 dias depois ele volta a ter a relação dele e nada vai atrapalhar interferir a relação dele. Mas é óbvio que a vasectomia ela tem várias coisinhas que a gente tem que falar. Então você faz a vasectomia hoje, você só pode ter uma relação sexual com a sua mulher sem camisinha ou sem ela tomar algum anticoncepcional depois de 60 dias, a gente coloca ou 20 relações sexuais e ter feito o espermograma. Então o que diz mesmo assim, se o homem pode ter relação e não ter feito o espermograma. Então, a maioria dos casos que a gente vê do paciente que fez vasectomia, eu fiz vasectomia e engravidei. Geralmente é esse paciente que não voltou para fazer o espermograma. Porque na verdade o espermograma é o único que vai dizer assim, tá tudo bem, que quando faz a vasectomia tem vários espermatozoides que ficam alojados lá, ainda eles têm que ser gastos. Então você tem que se ter relação, senão não adianta. Então tem que esperar esse período para fazer o exame. Deu negativo, aí sim está liberado. E dos métodos anticoncepcionais que existem, é o mais seguro. Então é o mais seguro método anticoncepcional. Né? Então esse tempo, 60 dias ou 20 relações sexuais. E pós-espermograma, né? Pós-espermograma. Tem que ter o espermograma, senão não é garantido. Porque eu já vi casos, por exemplo, de 1 ano depois da vasectomia ainda ter esperma lá para poder engravidar. A maioria, 99% em 2 meses zera, mas tem um ou outro paciente que fica um tempo mais. Sim, que tem o seu período. O esperma fica guardado na vesícula seminal, que fica ali em cima, atrás da próstata, e isso acaba devagar sendo eliminado. Mas a dúvida principal não é nem essa. Do homem, o que ele quer saber é se vai mudar a parte sexual dele, se ele vai ficar diferente. Então não vai de jeito nenhum, vai ficar um boi rufião, vai fazer tudo certinho, mesma coisa, só não vai poder engravidar a mulher. E se quiser voltar depois de 10 anos... essa questão de reversão, né, doutor? A reversão ela é possível, só que ela é difícil. Então ela é possível em 50% das vezes, e se não for possível daí nessa reversão,
pode ser feita a inseminação artificial, né? Porque o homem ele não fica estéril, ele fica infértil, ele continua produzindo os seus espermatozoides, ele só não consegue chegar onde ele deve chegar. Ele fica lá no testículo. Se um dia ele quiser fazer, ele consegue, mas vai ter que, às vezes vai fazer 1 ou 2 procedimentos cirúrgicos para ser pai, né? Então a gente brinca que fazer a vasectomia é barato. O caro é tentar ser pai depois. De novo. Doutor Fábio, tá certo. Nós temos aqui, acho que a gente já podia fazer uma pergunta aqui de uma ouvinte, já que nós já falamos a respeito, né? A Rita Velar pergunta se o estresse ou a depressão interferem na ereção. Então. Bom dia, Rita. Isso é certeza. Então, o estresse e a depressão é uma doença. Já o estresse é um fator, né? Que estressado, acho que todo mundo um dia na vida vai ficar. Agora, às vezes a pessoa passa por um período de muito estresse. Então, isso que a gente falou. Se a cabeça não está boa por algum motivo, ou por depressão, que é uma doença, ou por estresse, que morreu algum familiar, está com problema no emprego, está com dinheiro de menos, ou está com brigou com a esposa mesmo, ou com algum problema em casa, isso com certeza vai afetar na parte sexual, porque a gente não consegue desligar. Às vezes, se o problema é grande, você não consegue desligar o problema igual na tomada e vamos ter a relação. Então, isso é uma forma de bloqueio. O problema no homem é que quando isso acontece, na maioria das vezes ele não consegue associar sozinho que o problema ocorreu pelo estresse. Ele acha que, além do problema que ele está sofrendo na vida, ele está com problema agora de ereção. E daí ele acha que isso vai ter o resto da vida. Aí no outro dia ele tenta de novo, aí ele fica frustrado, né? Causa toda aquela... Aí o segundo dia é o pior. Porque ele vai, na hora que ele fecha a porta, eu gosto de falar isso para os pacientes, na hora que ele fecha a porta, em vez de olhar para a esposa, para a mulher, eu vou ter uma relação, que legal, ele pensa, e agora? Eu vou passar vergonha, vai acontecer de novo. Então, da segunda vez em diante, é o medo da falha que causa a falha. Então daí já começa a ser, aí já tem, a gente fala que é um ciclo vicioso, é uma bola de neve. Cada vez que acontece, a outra vez vai ser pior ainda. Né? Então o estresse e a depressão são sim fatores importantes da impotência. São 8h42. Seja bem-vindo aqui à programação da sua rede de rádio 101.9. Programa Bifarma, conversando sobre saúde. Apresentação, doutora Márcia Steiner, no oferecimento de Bifarma, farmácia de manipulação. O entrevistado de hoje, doutor Fábio Bressan. Doutor Fábio Bressan, na Uroclínica, Rua Rio Grande do Norte, número 2330, com o telefone 3422-1478. Tema, saúde do homem, orientações urológicas e preventivas. Você pode ligar, fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas e concorrer a um lindo kit de cosméticos da Bifarma. Ligue 3446-2107 ou 3446-2114. 3446-2107, 3446-2114. Mais ouvida. Rede de Rádio. FM 93.3 também em Maringá. FM 94.5 Apucarana. 101.9 Paranavaí. As rádios de todas as cidades. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Médico. Voltamos a apresentar o programa Conversando sobre Saúde. Doutora? Doutora? Continuando aqui, então, doutor Fábio, é muito importante essas abordagens, essas explicações a respeito da disfunção erétil, né, da vasectomia, né, que são bastante vistos no dia a dia do ouvinte, do nosso dia a dia, né, e a gente está conseguindo aqui, então, explicar um pouquinho mais a respeito, né. Agora vamos falar um pouquinho, eu não sei se você tem alguns números aqui para poder até falar para o nosso ouvinte, né, vamos falar um pouquinho de hiperplasia prostática, que é uma doença
bastante comum, né, no homem a partir de uma determinada idade, né? A hiperplasia, então, em números assim, então o que é hiperplasia prostática? Então, primeiro vamos voltar um pouquinho, né, para o ouvinte que não já ouviu falar, mas não sabe o que é a próstata, né? A próstata, ela é um órgão que é no homem adulto, do tamanho de um pêssego pequeno, que fica embaixo da bexiga e antes do pênis. Então, a função da próstata, ela é reprodutiva, na hora de ejacular, que ela é a função dela. Só que o homem que já teve os filhos, ele continua com a próstata dele não sai, ela não desaparece. E ela cresce durante toda a vida. Então, após os 40 anos, em torno de 60%, 70% dos homens vão ter um crescimento grande da próstata. Só que não é todo mundo que vai ter o sintoma. Em torno de 30% a 40%. Então, de cada 10 homens, 4 homens vão ter um problema um sintoma relacionado ao crescimento prostático. Esse é o crescimento prostático benigno. Né? Então, qual é esse sintoma? Geralmente é uma alteração urinária. Então, a principal alteração é urinária. Então, aquele barulho que ele fazia, isso é fácil, porque o homem lembrava de ir no banheiro e fazer aquele barulhão para fazer xixi, ele não faz mais. Então, aquela pressão, no caso, né? A pressão ela é diminuída, ele tem uma dificuldade maior para esvaziar a bexiga. Isso é progressivo, não é de um dia para o outro. Então, ele vai urinando cada vez mais com dificuldade, e às vezes ele pode até travar um dia. Um dia chegar de manhã e não conseguir urinar. Aí já é uma urgência, ele precisa sim de um tratamento mais agressivo. Mas essa situação ela deve ser avaliada no início, né? Porque daí a gente consegue às vezes evitar uma cirurgia ou evitar um tratamento de colocação de sonda, coisas assim, né? Mas faz parte da vida do homem a próstata crescer. Então crescer, todo mundo cresce. Mas é 30%, 40% que vai ter um problema, que vai precisar tomar um remédio, ou às vezes até uma cirurgia no decorrer da vida, né? Então, esse crescimento faz parte da normalidade. Então, é igual o cabelo branco. Então, a próstata crescer no homem, isso é fácil. Só não cresce a próstata do homem que morre. Se ele ficar, enquanto ele viver, a próstata dele vai crescer. Lógico, cada homem tem um ritmo diferente. Mas em 30% a 40% ela vai crescer de uma forma que ela vai obstruir um pouquinho o fluxo urinário. Com o tempo isso pode se tornar uma coisa mais grave, até de travar a urina. Em relação a câncer de próstata, são duas coisas diferentes. Isso, por favor. O câncer de próstata ele é um pouco pior para ser diagnosticado, porque o câncer mesmo, ele não dá, no início ele não dá sintoma algum. Então ele começa o câncer e o homem não sente absolutamente nada. Então ele não tem alteração urinária, não tem alteração sexual, e por isso que os exames preventivos em relação ao câncer, eles são indicados porque não é uma coisa, se ele esperar... A partir de qual idade, né, doutor Fábio, que devem ser realizados? 45 anos, se o homem não tiver nenhum pai ou irmão com câncer de próstata, 45 anos está bom. Se ele tiver algum parente com câncer de próstata, 40 anos. Mas o importante é assim, em relação ao câncer, não dá para esperar o sintoma para daí correr atrás, porque às vezes já passou. Já é tarde. É tarde para ser curado, porque é um câncer que dá para ser curado, né? Isso é uma coisa que é bom falar, né? Que, o camarada morreu de câncer de próstata. Ele morreu porque ele não foi tratado a tempo. Ele passou da hora de ser tratado, em geral. Né? Lógico que cada caso é um caso, mas em geral isso acontece. Mas a hiperplasia, com certeza absoluta, é a doença mais comum, que a gente mais trata, que a gente mais opera. Então, e aquela história do vô que faz xixi no sapato, isso aí é real. É real, isso é verdade, porque depois dos 60, 70 anos é mais difícil mesmo para ele conseguir urinar. Mas tem como melhorar, né? Tem como ficar bem melhor e ele ter uma qualidade de vida boa. E uma outra coisa é a mulher que nota que o marido demora um monte para fazer xixi. Antes de ir no banheiro fazer xixi em 30 segundos, agora fica lá 5 minutos. Muitas vezes nem o próprio paciente detecta. Quem vai perceber é a esposa, a família. É a esposa, é os filhos. Que o pai está demorando demais, está fazendo no banheiro. Outra coisa é levantar à noite e fazer xixi. Então, às vezes, é um sintoma bastante comum, né? Eu tô perdendo o sono. Não, às vezes ele levanta 5 vezes para fazer xixi, 6 vezes para fazer xixi. E tem que ver se ele acorda para fazer xixi ou já estava acordado. Geralmente ele acorda mesmo para fazer xixi. Então esse é sinal que a próstata ela está crescendo e não deixa a bexiga não consegue ser esvaziada. Então ele vai fazer xixi, mas ele não consegue fazer todo o xixi. Ele faz só por partes. Então ele faz 20%, daí na hora que encheu de novo ele faz mais de novo.
Então ele vai assim, e assim vai o dia todo, né? E então o tratamento, Dr. Fábio, pode ser medicamentoso ou cirúrgico? Ele medicamentoso é o primeiro tratamento, acho que na maioria dos sempre casos, escolher. A gente sempre começa com medicamentoso primeiro, porque você tem que ver se o paciente está bem, se o paciente tem condições, qual é a situação do paciente. Mas o medicamentoso ele resolve a maioria dos casos, né? Então não é todo mundo que vai ser operado. A maioria que toma medicamento, alguns tomam para o resto da vida, como diabetes ou como a pressão alta, e alguns tomam por um período de 1 ano, 2 anos. Mas geralmente é um tratamento prolongado, não é um tratamento curto, que a gente fala de 1 semana, 2. Não consegue resolver o problema em período curto. É um período que tem que ser mais prolongado. Mas tem tratamento também, tem como se ir atrás. Eu acho que é uma doença que merece sim ser levar. O homem tem que ir atrás da doença, porque o sofrimento que ela causa, se não tratada, é aquele homem que chega de madrugada no pronto-socorro que não consegue fazer xixi, né? Então os ouvintes aí que colocou uma sonda sabe que o problema é bem mais chato do que ir no médico, fazer os exames e tomar o remédio e tudo mais, né? E no caso do câncer de próstata, quais os exames que geralmente os médicos requerem, né? São pedidos aos... Para o câncer de próstata, ainda não apareceu nada melhor do que o exame do toque, né? E o exame de sangue. Uma dúvida bem comum é assim, qual que é o melhor, o toque ou o sangue? Então, os dois. Então a resposta não é um ou outro, um e outro. Porque se fizer só o exame de sangue, vamos fazer uma de cada 100 homens. Você pega 100 homens e vai para o consultório. Os 100 homens têm câncer de próstata. Você faz o exame de toque. Você vai detectar 80%. 80 deles você vai detectar. Se você pega esses mesmos 100 homens e faz o exame de sangue, mais ou menos 80 também vai detectar pelo sangue. Se você fizer o sangue e o toque, você vai detectar 95%. Então 95% de chance de pegar um câncer de próstata no homem que tem câncer. Uhum. Mas e esses 5 que têm câncer de próstata e não foram detectados nem no toque nem no sangue? Por isso que tem que vir todo ano. Porque o tumor ele é pequeno ainda para a gente poder detectar. Então ele tem que vir o ano que vem, que às vezes esse ano tinha um tumorzinho bem pequenininho. Que não pode estar crescendo. Ele vai crescer um pouquinho esse ano e no ano que vem ele vai ser detectado. Então por isso que o exame tem que ser feito com um intervalo de 1 ano. Não dá para fazer o exame hoje, já está normal, daqui a 10 anos volta. E os homens que têm histórico familiar, aí qual é a... A chance é 3 vezes maior, mas em relação ao outro, né? Em relação a um colega de trabalho, por exemplo, que não tem um irmão... Sim, a quem não tem familiares. 2, 3 vezes maior. A chance do homem desenvolver o câncer de próstata é alta. É o tumor mais sólido mais frequente no homem. Então, de cada 6 bebezinhos que estão lá na Santa Casa do sexo masculino, durante a vida deles, de cada 6 meninos, um vai ter câncer de próstata. Então é o tumor mais frequente. A boa notícia é que é um tumor que tem tratamento e tem cura. Então, na maioria das vezes, se o homem for tratado a tempo, ele não vai morrer disso. Ele vai morrer de outras coisas. Então, é um tumor, é um câncer, mas é um câncer que tem tratamento, né? É o mais frequente, e por isso que ele deve ser, vamos dizer assim, a gente corre um pouco atrás dele, né? Só que, por outro lado, também a gente só pode examinar, só pode ir atrás se o homem quiser, né? Uma coisa comum que a gente vê, às vezes a filha, a esposa leva o marido lá e o homem está lá, não quer estar lá na marra, ninguém é examinado, ninguém pode ser examinado, ninguém pode ser obrigado a fazer nada, ele tem que ser convencido. Se é convencido, vai, se não é. O maior interessado no final da história é o próprio homem. É o paciente. Eu sei que às vezes a esposa quer levar o marido lá como se fosse o filho dela, mas às vezes não é possível, né? Às vezes não dá certo. São 8h54. Ótima manhã para você. Programa Bifarma, conversando sobre saúde. Apresentação, doutora Márcia Steiner, no oferecimento de Bifarma, farmácia de manipulação. O entrevistado de hoje, doutor Fábio Bressan. Doutor Fábio Bressan, na Uroclínica, na Rua Rio Grande do Norte, número 2330. O telefone 3422-1478. Você pode ligar para cá, fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas e concorrer a um lindo kit de cosméticos da Bifarma. Ligue 3446-2107, 3446-2114. O tema de hoje, saúde do homem, orientações urológicas preventivas. Você liga, participa, tira suas dúvidas aqui na Rede de Rádio 101.9. Rede de Rádio
FM 93.3 também em Maringá. FM 94.5 Apucarana. 101.9 Paranavaí. As rádios de todas as cidades. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Agora são 8h55. Voltamos a apresentar o programa Bifarma Conversando sobre Saúde. Doutor Fábio, vamos falar um pouquinho, passar algumas orientações, então, preventivas em relação, então, às doenças urológicas. Eu gostaria que você falasse, assim, rapidamente, algumas orientações importantes aí. Tá, tudo bem. Então, vamos falar, assim, como o tema é saúde do homem, né, e prevenção, saúde preventiva. Então, vamos começar desde o começo, né, então, no menino. Então, o que o menino tem que ser avaliado pela mãe mesmo. Então, o número 1, o mais comum é a fimose, para ver se o pipizinho do menino, se aquela pele que recobre a glande, que é a cabeça do pênis, ela consegue ser retraída para ser lavada, para a mãe dar banho, né? No nenenzinho, que está usando a fralda ainda, às vezes isso não é possível, mas isso não é sinal de fimose que precisa ser operado. Então, tem que ser, se tiver dúvida, pergunta para o pediatra, examinado pelo médico. Às vezes uma pomadinha, alguma situação já resolve antes de ser operado, mas o menino de 3 anos, 4 anos, ele já deve conseguir expor toda a glande. Então ele consegue tirar essa pele da cabeça do pipizinho dele e poder lavar o pipi dele todo normalmente. Então isso é uma coisa que tem que ser observado pela mãe e pelo pai, que o menino não vai saber. Outra coisa, parece óbvia, mas às vezes passa desapercebido pela família, é os 2 testículos na bolsa escrotal. Então o nenenzinho, isso no neném já dá pra fazer. A mãe tá trocando o nenenzinho e palpar o saquinho dele pra ver se tem as 2 bolinhas. As 2 bolinhas. Ele tem que ter as 2 bolinhas. Isso vai ser muito importante na vida reprodutiva dele, na vida hormonal, e isso pode acarretar problemas no futuro. Então, se a mãe examinou e não achou as bolinhas, ela tem sim que procurar o médico, procurar a ajuda às vezes do pediatra. O pediatra às vezes encaminha, né? Só vai encaminhar. Para ver o que tem que ser realizado, tá? Às vezes ele desce sozinho o testículo, às vezes precisa de remédio, às vezes precisa de cirurgia. Então, mas tem que ir atrás. São as 2 situações mais importantes no menino. É lógico, geralmente se tem uma doença que nasceu com problema, já é encaminhado do berçário, né? Mas o menino que está em casa, que a mãe vai examinando, isso aí com o tempo são as 2 principais alterações. O adolescente, depois que ele se desenvolveu, né, aí às vezes ele tem vergonha, não quer deixar mais a mãe, ninguém mais vê-lo nu, né? Mas era bom dar uma olhada e palpar no exame físico para ver se detecta alguma anormalidade, se desenvolveu normal, se está bem, se está com alguma alteração que precisa ser mexida, né? E outra situação é aí com o homem na idade adulta, prevenção, né? Então eu falo que a principal causa, o homem do ano passado teve uma campanha na televisão forte, né? Que o homem vive 7 anos a menos que as mulheres. Isso é verdade. Agora eu falo que a principal causa está na faixa etária dos 18 aos 30 anos, que é o homem que acha que é super-homem, né? Ele gosta de andar de moto que nem um louco, ele gosta de andar de carro que nem um louco. Se aventura. Ele infelizmente é o que mais se mete em confusão, que ele acaba envolvendo é o que mais morre e é o que mais mata, né? Então a violência é a principal causa de morte nessa população, o que diminui a expectativa de vida do homem. Então a gente acha, ninguém nasce, eu acho que não deve se pensar em nascer para morrer com 20 anos, 22 anos, é muito triste, muito grave, né? Então a violência é o principal fator de morte nessa faixa etária. Depois dos 40 anos, aí sim a gente entra na parte da próstata e tal, só que o mais importante, eu acho, não é, como a gente conversou agora há pouco, né, Márcia, você me falou, o homem não é só próstata, não é só rim, então é uma coisa geral. Então o homem tem que dar o braço a torcer, porque ele também tem direito a ter doença. Então, é diabetes, é pressão alta, é colesterol, hipertensão,
é problema na próstata, é problema urinário, então ele tem que, uma vez ao ano, fazer uns exames e ver se está tudo bem. Então não é só... assim como a esposa, assim como a companheira, ele também. Ele também tem que ir atrás para ver se tem algum problema e para que, se esse problema existir, ele consiga tratar ele do início, detectar cedo para possível tratamento. E acompanhar pro resto da vida. Então é aceitar que também a gente também vai ficar doente um dia. Isso é só questão de tempo, né? É uma coisa que acho que é importante, né? Saber que tem que de vez em quando fazer os exames, ir atrás, medir a pressão, diminuir a ingestão de álcool. Então a gente tem um prazo de validade, né? Então se você acha que você a gente não pode exagerar nem no álcool, tentar de todas as formas parar de fumar, que faz mal. Então saber disso, o homem fuma mais, o homem bebe mais, por isso que morre mais, né? Sim. Nós já estamos aqui no final do nosso programa, né, doutor Fábio? Eu agradeço muito, então, a sua presença aqui. Nós tínhamos uma pergunta de um ouvinte, vamos tentar ver se a gente consegue responder ainda em tempo. Os sintomas, então, possíveis do câncer de próstata. Então, os sintomas do câncer de próstata, eles são iniciais, eles não existem, né? Então, ele é um sintoma misturado, você não sabe só pelos sintomas se o paciente tem câncer de próstata ou não. Os sintomas, o câncer de próstata, ele dá sintomas graves quando ele está avançado. Então, o local que o câncer de próstata se dissemina são os ossos. Então, às vezes, o paciente ele é descoberto o câncer pelo ortopedista. Ele vai para o ortopedista que está com dor no corpo todo, dor na coluna, e daí é feito os exames e ele se descobre que ele tem, na verdade, um câncer metastático, que a gente fala, metástase. Né? Isso, que ele já se espalhou e está nos ossos. Porque na próstata mesmo, o câncer, às vezes, ele não dá nada. Então, ele não dá sangramento, ele não tranca a urina, ele é silencioso mesmo, é doença silenciosa. E necessariamente vai passar pela hiperplasia, por esse aumento da próstata também? Às vezes o homem tem uma próstata pequenininha, que é aquele homem que não cresceu muito a próstata, mas infelizmente virou, ela se modificou e virou um câncer. Então a importância de estar tendo o acompanhamento urológico, né? Fazer um exame preventivo anual, pelo menos. Pelo menos anual. Se não quero fazer de jeito nenhum toque, então faz o sangue, pelo menos. Então, eu acho que ninguém pode ser obrigado a fazer o que não quer. Não quer fazer o toque, faz o sangue. Então, cada um é dono do seu corpo, se não quer fazer, aquela história, a responsabilidade é dele. É dele. A obrigação nossa, do pessoal da saúde, é tentar explicar e alertar. Obrigar, a gente não pode. E outra coisa também do cigarro, que o cigarro é o principal causador do câncer de bexiga. Então é difícil eu operar um paciente com câncer de bexiga que não fuma. Então eu não lembro, inclusive, de um paciente que eu operei de câncer de próstata que não fumava. Então a principal causa isso não é nem divulgado, às vezes que é pouca dito, né? Então urinar sangue é um sintoma assim, importante que o homem tem que ir atrás para ver o que é. Né? Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença, né? Essas orientações, essas dicas e tudo mais o que foi falado aqui, acho que vai ser muito bem-vindo aos nossos ouvintes, né? E obrigado pela sua desenvoltura aqui no programa. Você consegue passar muito bem, com muita clareza, né? Todos esses aspectos, né? Eu agradeço e espero que você tenha um bom final de semana. E Tatiane, com você. Obrigado. São 9h03, programa Bifarma, conversando sobre saúde. A apresentação, doutora Márcia Steiner, sempre no oferecimento de Bifarma, farmácia de manipulação. O entrevistado de hoje foi o doutor Fábio Bressan. O doutor Fábio Bressan fica na Uroclínica, na rua Rio Grande do Norte, número 2330, com o telefone 3422-1478. O tema de hoje foi saúde do homem. E para você que ligou para cá, que participou, fez a sua pergunta e deixou o seu nome para concorrer aí a um lindo kit de cosméticos da Bifarma, você que ligou, você vai poder aí retirar o seu brinde a partir desta segunda-feira na farmácia Bifarma. Várias pessoas ligaram, participaram e a sortuda de hoje foi a Beatriz Bispo. Atenção, Beatriz, a partir desta segunda-feira você pode passar aí na farmácia Bifarma e retirar o seu kit, seu lindo kit
de cosméticos. São 9h04. Agora nós vamos direto à Nova Esperança para falar com ele, com o meu amigo Bira. Ô Bira, você está por aí, Bira? Opa, bom dia, minha amiga Tatiane. Bom dia. Um abraço para você, um bom final de semana e a toda a equipe da Bifarma. Ok, um abraço, Bira. Tchau, tchau.